Olá, gente linda e abençoada por Deus. Hoje, domingo, dia 27 de abril de 2025. Estamos agora passando das 9 horas 10 minutos e vamos falar mais uma vez com vocês e um assunto que eu já falei aqui, talvez no ano passado. Já falei nesse assunto mais de uma vez, então a palavra é imutável, mas as complexidades que acontecem no dia a dia, elas têm as suas variações de tempo em tempo, mas a palavra ela permanece sempre como foi dita, espiritualizando a mensagem sempre para aquilo que a gente vive, convive, vê, e lembrando-se sempre do momento do autor que escreveu. Aqui eu estou falando de Paulo, o escritor que escreve aos Romanos, que é a mensagem que eu vou ler, no capítulo 13 e versículo 1 e 2, que fala sobre a autoridade. Aí tem que reportar os fatos históricos que estavam acontecendo naquela geografia com Paulo. E por que ele escreveu daquela forma? Não desconstituindo o fato dele entender aquilo que ele estava escrevendo da forma como recebeu da parte de Deus. Ou seja, todo escrito ele é para edificação, exortação, ensinamento, e ela vem do Espírito Santo. Agora nós sabemos que alguns fatos históricos ou outros textos escritos são somente fatos históricos, outros são poemas, e todas elas se resumem em Cristo. Todo o cânon sagrado, Antigo e Novo Testamento, para quem é cristão, ele traz a exegese, a hermenêutica para Cristo, porque Jesus é o ontem, o hoje e sempre. Então Paulo, escrevendo aos Romanos, e aí está registrado no capítulo 13, verso 1, ele faz uma orientação e uma observação do comportamento das pessoas com relação às autoridades. Toda alma, toda pessoa esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade estará se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. Então, como é que você vai entender se o governo que você é sujeito, no lugar que você vive, que você mora, que reside, você ou o país que você está, as autoridades, todas elas constituídas por Deus. Eu digo cargo de vacância, né? Cargo de vacância porque aquele cargo sempre está vago para alguém ocupar. Aquela autoridade que não está sobre uma cadeira, sobre um espaço físico, mas sobre a pessoa que vai tomar posse, como eu falei já num dos vídeos anteriores, que todas as autoridades elas possuem grandes responsabilidades quando absorvem aquela responsabilidade consigo, e também se entendem essa passagem que Paulo escreve para as pessoas que estão submissas às autoridades. As autoridades recebam essa mensagem também, que eles têm maior responsabilidade do que as pessoas que são submissas a ela. Porque se as autoridades absorvessem
essa demanda de Deus para com essas pessoas que ocupam cargo de vacância, autoridades, porque eles são temporais, eles não são eternos, assim como qualquer tipo de governo, mesmo que seja de monárquico ou ditatorial, aí você vê qual delas procede de Deus. Se todas as autoridades procedem de Deus, conforme Paulo diz, então um governo autoritário, um governo corrupto também é de Deus? Não. O governo monárquico que passa de pai para filho de geração, que estão sempre as pessoas da mesma classe, usufruindo daquilo que o cargo lhe confere. Mas os compromissos e as responsabilidades não são maiores do que propriamente os deleites? Está na consciência da autoridade ter essa percepção de que se Deus constituiu as autoridades para governar sobre o povo, não era para o povo estar alegre se essa autoridade viesse realmente de Deus, já que Deus é amor, justiça, verdade e a luz, e dá vida para as pessoas? Então há um ponto de interrogação para com as autoridades se elas entenderam essa mensagem também. Porque o compromisso maior é da autoridade, não da pessoa que é submissa a ela. E tendo esse ângulo, ao contrário da visão que Paulo está tendo, dizendo que as pessoas talvez estavam sendo rebeldes, fazendo motim, né, fazendo suas manifestações, e que os governos ficariam contrariados e a lei, se não houvesse lei que dissesse que impedisse o fato dessa controvérsia contra o próprio governo, eles iam criar uma lei para punir aqueles que estavam contra eles. Então haveria punição. Então há uma advertência de Paulo sobre esse fato. Não é Deus que vai dar um raio do céu lá e vai matar a pessoa, ou vai fazer qualquer coisa que a pessoa vai sofrer por causa que ele se não se sujeitou à autoridade que está constituída. Haverá represálias e elas virão da própria autoridade, porque ela entende daí que ele tem essa possibilidade de fazer, porque mesmo ignorando a parte que Paulo diz que toda autoridade ela procede de Deus, mesmo ignorando, nunca leu, nunca ouviu, e não se ouviu, não deu importância, mas ele está investido dessa autoridade e está pouco se lixando para o fato de Paulo ter escrito isto, ou que as pessoas que entendem isso estão submissas a ela, ou quando ela observa isso, mais força ela vai ter ainda para cometer o mal, porque ela se acha Deus, tanto como Deus que deu autoridade para ela. Aí há uma mistura muito grande junto com a sabedoria e ignorância. Há um conflito de pensamentos, porque a pessoa que está com essa autoridade que foi constituída, as autoridades, o espaço, a vacância foi constituída, não a pessoa que está naquele momento. Porque se a pessoa tiver o coração inclinado para Deus, por isso que o salmista diz: bem-aventurado cuja nação tem Deus. Então, como uma referência de espírito, de verdade, de luz e de amor, seria procedência de Deus. Agora que alguém usurpou a autoridade que fora conferido para alguém, ou que seria conferido para alguém, então todas as coisas são permissíveis, mas nem todas as coisas são abençoadas. Me tudo é lícito, mas nem tudo convém. Me tudo é lícito, mas não deixarei me dominar por elas. Paulo mesmo escreveu isso. Então, onde é que está a relação do humano com o divino e o homem que está numa autoridade massacrando uma nação, um povo, um município, um estado, fazendo só o agrado para aqueles que estão junto dele,
seus secretários, seus ministros, seus diretores, e o povo esperando que ele faça o melhor para todos, principalmente respeitando a vida, tudo aquilo que as crianças precisam, os velhinhos, as pessoas que pagam seus tributos a este governo. E quando olha para o governo, o governante onde está, ele não confia mais porque viu que ele está inclinado somente para fazer por algumas pessoas e não para todos. Ou que ele faz tudo ao contrário daquilo que a autoridade de Deus tinha dado para todos e não recebe ele não quer, ele rejeita essa autoridade constituída por Deus, porque ele é a autoridade e ele não quer andar conforme sendo na justiça ou fazendo as coisas às claras, que é na luz, falando a verdade e não mentira e sendo justo. Não, ele prefere enganar, mentir, roubar, desviar, ser um falso e ser um ditador sobre o povo, o massacrando, ou fazendo benesse para um grupo e tirando de A e dando para B, dizendo que isso é justiça. Aonde é que está você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que não me conhece, está sujeito a uma autoridade que é corrupta, que age com má fé, que usurpa o cargo para usar os benefícios que esta autoridade, este posto lhe confere, mas não faz as coisas que agradam a Deus, ou seja, o povo. Porque se agradar o povo, a maioria estaria contente, porque a autoridade está dentro daquela bem-aventurança de uma nação a qual os homens temem com amor o grande Espírito, o grande Eu Sou, que deveria reger o coração de cada um, e o povo realmente estaria confiante naquele que fosse ocupar o cargo, porque no cargo que fora lhe conferido constitucionalmente fora lhe conferido, porque eles reconhecem que Deus está nesse negócio. Agora, outro fato, Deus não tem nada a ver com política e religião, mas as consequências dos frutos de cada movimento e de cada situação é que confere a ele a identidade com Deus. Porque se eu digo, não porque eu falo e repito, e já falei várias vezes, daquilo que é a essência de Deus, e pelos frutos se conhece a árvore, automaticamente meu coração estaria pacificado e a autoridade que eu estou submisso estaria feliz. Mas eu divirjo de muitas coisas que está acontecendo, aonde eu estou. E aí eu sou punido por isto? Ou serei punido por isto? Não fazendo baderna, não sendo um falastrão, não fazendo coisas que inconvenientes, não sendo um militante fanático, mas dentro daquilo que eu penso, que raciocino, que falo com tranquilidade, para que haja sempre um pensamento iluminado, para que as pessoas compreendam e vejam os fatos, como é que eles estão acontecendo. Ah, você foi beneficiado lá atrás por alguma coisa deste governo, ah, ele é de Deus daí, porque você foi beneficiado, você levou uma vantagem específica, não se importando com o resto das outras pessoas. Isso aí é se vender. Então tu é ocasional, tu é empurrado conforme o vento te leva, é como uma folha aí que é levada pelas águas do rio e vai seguindo o seu rumo, não interessa onde vai parar, interessa que está indo. E os outros são os outros, não interessa, não importa, importa é você. Você é muito egoísta, né? Aí o camarada que está na autoridade pode fazer o que quiser. Você ganhou uma parte do quinhão, daquilo que não é teu,
e nem dele, e é de todos, que é do povo. Mas levou uma parte, aí tu é sujeito à autoridade porque tu se corrompeu, tu foi comprado, tu se vendeu, tu tem preço, tu não tem valor. Então isso, na nossa vida, relacionado com Deus e com as pessoas e as autoridades, nós vemos um canal de comunicação aonde o Espírito Santo, ele não vai estar nessa barca. Porque se ele toca no teu coração e te ilumina para o lado da justiça, do amor, da verdade e do amor e da luz, você não vai comungar com uma autoridade que é treva, que é mentira, que é injusto e que te rouba. Não. Mas também tu não vai sair na rua depredando, fazendo manifestações violentas, porque teu coração é pacífico. Só que haverá momento que isso não vai ser suportado mais. E as consequências virão automaticamente. Automaticamente. O que aconteceu com Herodes? Que não glorificou a Deus, morreu bichado. E assim nós temos vários fatos acontecidos na história da humanidade, dentro do cânon sagrado, que traz essas informações das consequências daquele que tem autoridade sobre uma casa, sobre uma família, advém grande responsabilidade. E se um filho está dentro de casa, ele não é contumaz, não é beberrão, ele é lúcido, ele é tranquilo, ele obedece os seus pais, obedece o pai e a mãe, o grande mandamento como promessa que darão grande quantidade de dias sobre a face da terra, aumentarão seus dias. É promessa, é um mandamento de promessa. Honrar pai e mãe, prolongarão os dias da tua vida. Mas os dias da tua vida serão mais felizes porque tu ama teu pai e tua mãe e os honra, porque eles são honrados e eles receberam a autoridade de Deus para constituir uma família e cuidar e zelar por ela. Mas eles têm um coração inclinado para Deus. Agora, do contrário, se o filho olha para o pai ou para a mãe e eles não são assim, ele provavelmente não vai ser um cabresteado, um dominado, ele não vai obedecer, embora honrando, não vai obedecer às demandas, porque ele vai ver que ele pode seguir para o mesmo rumo das coisas erradas que ele está vendo, que não estão produzindo os bons frutos. A autoridade dada por Deus, será que esses homens, essas mulheres que absorveram essa parte de Deus para ter essa autoridade e para zelar e cuidar do povo, respeitando a todos e fazendo por todos, e não só usufruindo daquilo que o posto lhe confere para levar vantagens, todas as vantagens que são possíveis, e ainda pegar um pouco mais além daquilo que é necessário? Faça essa reflexão. E onde você está agora, neste momento, e se você realmente crê em Deus, as consequências advêm das nossas escolhas, elas são assim. Hoje ou amanhã, mais cedo ou mais tarde, isso tudo passará, mas o amor de Deus permanecerá em alguém. Eu espero que a gente vença as dificuldades sempre com serenidade, com equilíbrio, com sensatez e com sabedoria. Isso é de Deus. Deus abençoe o teu dia, os outros dias que virão pela frente. Hoje é final de semana, último domingo do mês de abril. Próximo mês de maio está por aí. Um dia após o outro, que Deus nos dê muita graça, muita saúde, muita luz, proteção e paz. Eu estou em paz. Busque ela você também. Shalom.